Linguagem e língua. Este é o tema da nossa aula de hoje. Para isso eu vou passar alguns PowerPoint para que nós possamos ir acompanhando alguns conceitos, algumas imagens. Quero que você acompanhe comigo. Então, veremos. O que é a linguagem? É necessário que façamos um conceito a respeito de linguagem inicialmente. A linguagem é toda atividade comunicativa humana. E essa atividade comunicativa humana se dá por meio de interagirmos, de respondermos a perguntas, respondermos a textos, respondermos a questionamentos, ou seja, essa interação social através de um processo que é ininterrupto. Esse processo de comunicação, essa atividade comunicativa, é uma atividade contínua. E aí nós temos as linguagens, os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem não verbal, a linguagem verbal e a linguagem mista ou híbrida. Iniciaremos com a linguagem não verbal. Daí nós temos aqui alguns exemplos de linguagem não verbal. Então, aqui são os emojis, que vocês estão extremamente acostumados, né? Eu nem sei de todos, mas eu tenho certeza que vocês sabem cada um aqui. Cada emoji, cada figura, cada linguagem, ela representa uma comunicação, ela representa algo a se dizer, mesmo que ela não esteja verbal, pois todas essas são consideradas não verbais, através de imagens, de gestos, de sons. Por exemplo, um apito, ele é uma linguagem, ele é uma espécie de linguagem não verbal, o som do apito. O semáforo luminoso, né? As cores, elas indicam, elas comunicam algo, portanto, elas também são linguagens, só que não verbais. A gente observa aqui a primeira imagem de um cartão vermelho. Então, o que é o cartão vermelho no futebol, por exemplo? Uma expulsão. É necessário que o juiz fale que aquele jogador específico está expulso? Não. Quando ele mostra o cartão vermelho, ele está utilizando de uma linguagem não verbal para se comunicar. Esse segundo exemplo aqui é que é proibido, né, o trânsito de bicicleta. Aqui é a imagem que a gente costuma ver, né, geralmente em banheiros, e aqui parece que é do masculino, né? Parece que é do masculino. Já essa imagem aqui, ela está indicando silêncio, sem que haja necessidade de verbalizar isso. O simples gesto, então a gente vê figuras, gravuras, a gente vê placas, gestos, sons, que formam as linguagens não verbais. E aí vocês analisem aqui cada um, e aí depois vocês me contem, porque tem alguns aqui que eu não sei, por exemplo. Bom, depois da linguagem não verbal, nós temos a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É aquilo que eu quero comunicar através de um texto, através de verbalizar. Então, essa linguagem verbal, por exemplo, aqui, ó, é proibido fumar neste local. Está escrito, vem expresso, então vem verbalizado. Então, eu tenho aqui um exemplo de linguagem verbal para exercer essa comunicação. Eu poderia, se nós tratássemos de linguagem não verbal, utilizar lá o cigarro, aquele símbolo lá, o desenho do cigarro, e o símbolo de proibido. Seria a linguagem não verbal. Já aqui é a verbal, né? Depois, nós temos a linguagem mista ou híbrida. O que é a linguagem mista ou híbrida? É quando ela é o quê? Misturada, híbrida, né? Eu tenho a presença no mesmo contexto das duas linguagens. Por exemplo, a linguagem escrita, né? A linguagem verbal, e tenho aqui também a linguagem não verbal através da imagem. Então, aqui a gente vê uma chargezinha aqui do call center, que desses atendimentos, né? Que a gente liga para alguma empresa e a gente fica aguardando. E aqui, na linguagem verbal, está nos comunicando, é uma fala, né? A gente vê aqui do balãozinho. Obrigado por aguardar, em poucos minutos você será atendido. E aqui, essa imagem aqui corresponde à pessoa que está atendendo. Então, a gente aqui já faz uma noção, faz uma leitura. Essa imagem aqui, que é não verbal, já nos comunica algo. O que está comunicando? Está comunicando que a pessoa esperou tanto tempo que a pessoa morreu. Está só o esqueleto lá da pessoa. Então, aqui nós temos a junção, nós temos a linguagem mista aqui, né? Que é a junção da verbal e a não verbal.
Outra consideração que eu gostaria de fazer com vocês, aqui tem outros exemplos, né? Verbal, não verbal e mista. Aí aqui eu tenho algumas definições. A verbal, silêncio, por favor. Aqui, a história lá do cigarro, é proibido fumar. Só que eu não escrevo na não verbal, eu só utilizo gestos, eu utilizo símbolos, placas, que não é escrita, né? E a híbrida, que são as duas informações juntas. Então, aqui outra, né? A verbal, proibido estacionar. Essa mesma linguagem, essa mesma comunicação, ela vem através de uma linguagem não verbal. Não tem nada escrito, eu tenho uma placa de trânsito, só que já foi convencionado e eu sei que isso significa que é proibido estacionar. Então aqui eu tenho uma linguagem não verbal. E aqui eu tenho uma linguagem híbrida ou mista. Então eu tenho tanto a placa, tanto a linguagem não verbal, que diz assim, proibido estacionar, e tenho aqui a linguagem verbal explicando, né, verbalizando, estruturando, dizendo que é proibido estacionar. Bom, além dessas considerações, como o nosso texto hoje vai falar de linguagem, língua, então fizemos essa consideração a respeito de linguagem. Linguagem é todo ato, né, que nos ajuda a estabelecer comunicação. Essa linguagem pode ser verbal, não verbal e pode ser mista. Agora, a língua, o que é a língua, né? É um fenômeno social. É um fenômeno social por quê? Porque está dentro da sociedade, faz parte do nosso meio social. É um fenômeno também cultural, é da cultura. Só por conta da língua que nós podemos passar essa cultura, a cultura de cada povo, de descobrir a cultura de cada povo. Então, é um fenômeno também cultural, porque cada sociedade, cada cultura tem a sua língua. É um fenômeno cognitivo, ou seja, ele passa pela inteligência, ele passa pela questão do entendimento, e esse fenômeno ele é construído e ele é compartilhado pelos interlocutores. Quem são esses interlocutores? São as pessoas que estão partilhando dessa língua, né? Nesse processo, como que eles vão partilhar a língua? Eles vão nesse processo de interação verbal, por exemplo, é o idioma. Então, agora nós estamos fazendo essa interação verbal, estou falando com vocês. E se nós estivéssemos ao vivo, vocês teriam a condição de responder. Então, nós estaríamos interagindo no mesmo momento, simultaneamente. Embora essa aula seja gravada, também há uma interação. Mas, então, o fenômeno, essa língua, esse fenômeno social, é o que nós estamos fazendo agora. Por exemplo, a língua portuguesa é um exemplo de língua, entre outras línguas, né? Por isso que é um fenômeno social. Cada sociedade tem os seus signos, cada sociedade tem o seu jeito de transmissão. Aí nós vamos ver depois lá em variedade linguística, que isso mais na frente, em outra aula. Bom, e aí, a gente finalizando essa pequena aula, só para a gente dar aquela recordada onde nós havíamos parado, só para recobrar, né, linguagem. O que é a linguagem? É o uso da língua. Então, a linguagem ela faz uso de quê? Da língua. A língua ela vai ser uma estrutura que vai ser convencionada. Então, nós temos a língua portuguesa, ela está toda convencionada numa gramática, num dicionário. Então, mesa, palavra mesa na língua portuguesa é convencionado que é aquele objeto. Então, a linguagem ela vai fazer uso dessa língua, né, como forma de expressão, como forma de se expressar, de se comunicar entre os seres humanos, como a gente viu no início. E essa linguagem, lembrando, ela pode ser verbal, não verbal ou pode ser mista. Então, a língua é a parte social da linguagem, então é a parte da linguagem, né, em que se tem uma concepção abstrata e estática. E aí fala assim, não muda. Só que muda, né? Tem as variantes. Com o tempo, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem o você. O você é uma variação ao longo do tempo, é uma mudança, uma mutação de vossa mercê, vós mercê e hoje você. Então, a língua é uma estrutura dinâmica, né? Ela vai se adaptando. Por exemplo, a língua portuguesa hoje, palavras, expressões que nós utilizamos hoje são bem diferentes das expressões que utilizavam os nossos avós. Então, a língua é um fenômeno social e ele é dinâmico, até porque, se ele é social, ele é algo que tem vida, ele é algo que tem movimento. E o que
que é a fala, né? A gente falou de linguagem não verbal. O que é a fala? É a realização concreta de uma língua, feita por um indivíduo de uma comunidade, no ato de comunicação. Tem um caráter individual, livre, dinâmico e criativo. Por que caráter individual? Cada um fala de um jeito. Por que livre? Nós somos livres para nos expressar e a gente faz a gente usa a língua através da fala também, né? E é dinâmico e criativo. Por que é dinâmico? Porque é vivo. É criativo por quê? Porque eu posso criar, eu posso utilizar várias expressões, eu posso utilizar vários sinônimos, né? Nós podemos utilizar gírias, entre outras coisas. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vimos a respeito da linguagem e da língua. Então, aguardem a próxima aula, façam suas anotações. Em breve eu colocarei um exercício para que nós possamos fixar, né, essa ideia de linguagem e de língua, para que a gente possa praticar, tá bom? Até a próxima.